Bom dia a todos vocês, começando mais um Ozi News ao vivo aqui pela TVT de São Paulo e pela Rádio Brasil Atual, pelas ondas do rádio FM 98,9 na Grande São Paulo, meu querido Roberto Tardelli, que já está aqui posicionado para a gente começar o nosso debate, a nossa passagem em revista pelas principais notícias do dia. Quero saudar a todos que estão aqui chegando para acompanhar essa transmissão. O bate-papo é de vocês, fiquem à vontade para trazer perguntas, críticas, provocações, sugestões, irreverência e informações também, por que não? A gente recebe informações dos nossos ouvintes e participantes aqui. Tardelli, quase que eu não venho hoje, viu? Tudo bom com você? Tudo bem, bom dia, internautas. Nossa, ondas do rádio, isso eu ouvia criança lá em Ribeirão Preto, sabe? Vamos viajar nas ondas do rádio. Isso me repôs memórias maravilhosamente afetivas aqui, sabe? Bom dia aos adoro o rádio e fico super feliz desse programa também ser transmitido pelo rádio, né? As pessoas que têm uma experiência diferente de intelecção, né? De absorção das informações, só o som, meio que um podcast. Depois você pode ouvir também isso aqui como podcast nas redes, na internet. Roberto Tardelli, olha, a gente tem aí várias questões, uma agitação em Brasília, com as tensões Senado, STF aflorando novamente. Vamos começar com essa notícia que eu quero ler aqui para vocês. Quer dizer, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mantém ofensiva, né? O Senado pode aprovar hoje a PEC que tira o poder, tira um pouco de poder do STF. Queria saber de você, você acompanhou, você viu quais são os pontos que eles estão tocando ali, a questão do pedido de vista, do voto no plenário. O que você acha dessa iniciativa aí do Senado? Como é que você acha que vai ter um desenlace aí? Com toda a vênia, eu acho uma das coisas mais bizonhas, burras, estúpidas, juridicamente sem o menor sentido, porque o Senado criou um desvio de rota. Então, quer dizer que quando eu tiver... Para quem eu endereço esse pedido? Como é que eu vou fazer esse recurso junto ao Supremo diante da decisão do voto individual, do voto monocrático? Como é que eu faço isso, Conde? Olha, eu não quero que esse voto que seja monocrático, o que eu vou fazer? Eu vou recorrer a quem? Ao Senado? O presidente do Senado vai ser a instância recursal do Supremo? Eu vou ter que fazer um pedido a ele? Vai haver, o Supremo vai responder esse pedido? Quem vai julgar isso? Isso é de uma estupidez, isso é de uma... Quando você pensa na dinâmica, na organicidade disso, você conclui que quem planejou essa história deve ter sido um excelente fritador de coxinha, deve ter sido um muito bom comentarista de cricket, futebol de salão, deve ter sido um espetacular montador de armário desses que vêm desarmados para a gente armar uma semana depois, porque é absolutamente burra essa proposta. Ela é inexequível. Ela é inexequível. Você não pode... A Constituição Federal diz que ao Judiciário pertence, por exclusividade, à apreciação de conflitos. Com uma única exceção. Uma única exceção. Também prevista na Constituição, que é o crime de responsabilidade atribuído ao presidente da República, cuja votação se desloca para o Senado Federal. Quando o Senado abre essa porta, ele cria um desvio judicial. Então, o judiciário não é o órgão exclusivo da jurisdição. Então, o Senado passa a integrar o sistema jurisdicional brasileiro. Ele passa a integrar de que forma? Se eu estiver insatisfeito
eu vou recorrer ao Senado através de quem? Do presidente do Senado? O presidente do Senado vai fazer o quê? Ele vai julgar ou ele vai designar um senador para fazer isso? Um senador relator? O Supremo vai se manifestar, vai dizer, não tem que ir para o Supremo, não tem que ir para o Senado, tem que ficar aqui. Quem é a parte disso aí? Quem são as partes em litígio? Agora, Tardelli, o Senado, não é a função do Senado levar debates sobre... Quer dizer, se tiver que mudar alguma coisa no STF, a responsabilidade não seria do Legislativo, de fato? Não, é do STF. É do próprio STF? É do próprio STF. Ele se regula sozinho? Essa emenda constitucional tem vício de origem. Certo? O que o Senado está fazendo é abrir uma guerra. Quando você abre uma guerra, você joga uma bomba no vizinho. Você não está muito preocupado se está certo em jogar bomba, você quer fazer a guerra. O Senado quer fazer a guerra. E a guerra tem endereço. A guerra não é contra o Supremo. A guerra não é contra o ministro Barroso. A guerra é contra o Alexandre de Moraes. Ele é o inimigo que se pretende abater. Eu já ouvi também que eles querem manter essa tensão com o STF viva para tirar proveito eleitoral, né, e manter esse discurso aceso, que é um discurso que mobiliza as pessoas. Né? É o discurso para as redes, é o discurso para as likes, é o discurso para as redes sociais. É aquele discurso feito por quem não tem responsabilidade ou não quer ter a responsabilidade pública, efetivamente, que o Senado traz. Você pode até pensar o seguinte, isso faz a gente imaginar para que serve o Senado. Não são todos os países que têm Senado. Não são todos os países bicamerais. Por que serve o Senado? O Senado representa o interesse dos estados. Qual é o interesse do Estado nisso? Se o Senado é aquele que vai ser o defensor do interesse dos estados junto à administração federal, à cúpula da administração federal, também aí inclui o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo, qual é o interesse do Estado em fazer esse desvio de rota? O que, na verdade, eles estão fazendo é cuidar do próprio curral, é querer tirar, certo, aquele que está vigiando o galinheiro. Agora, só para lembrar um passado recente, meu querido Roberto Tardelli, no governo catastrófico do Inominável, o Senado teve um papel importante para a sociedade brasileira. Você acompanhou isso? Como é que você ponderaria, digamos assim, pelo papel do Senado? Eu acho que o Senado teve aquela atuação oportunista. Quando o Senado percebeu que o Inominável não tinha a força que ele imaginava que tivesse, e isso é uma coisa, sim, que a gente tem que admirar no presidente do Senado. O sentido de sobrevivência dele é espetacular. Ele não tem aliado, ele tem interesse ali. Ele percebeu que agora ele tem um Senado inteiramente conservador, basicamente reacionário, basicamente vindo da base, que tem o Alexandre de Moraes como inimigo de morte. Eles não estão contra o ministro super evangélico, não estão contra o ministro Zanin, não estão contra a... Aliás, eles gostam do Zanin, né? Sim. A gente vai seguir. Estou levando uma bronca aqui, preconceituoso comentário do Roberto por tirar sarro dos montadores de armário e comentaristas de futebol. Para ser montador de armário tem que ser inteligente. Desculpe os montadores de armário, eu não consigo armar uma cadeira, eu não consigo montar uma gaveta. Não é fácil montar um armário. Não. Então, por favor, aquele que se sentiu ofendido, por gentileza, não se sinta ofendido. Por favor, né, entre em contato com a nossa ouvidoria. Vamos abrir uma sindicância aqui para apurar
né, as razões que levaram o Tardelli a dizer. Bem-vindos os montadores de armário. Diga, querido. Bem-vindos os montadores de armário. Deles eu preciso para guardar as poucas coisas que tenho. Porque se dependesse de mim para montar um armário, tá tudo no chão aqui em casa. Assim. Não, mas assim, só aproveitando o ensejo, né? Nós sujeitos, né, da história, estamos sujeitos a dizer coisas que eventualmente não condizem com a nossa própria prática, né? É a fala. Não, estou dizendo isso, não é nenhum absurdo. Isso aí está na teoria do discurso. Quer dizer, você é atravessado por certos discursos, né? E você usa disso. A gente não tem que combater o machismo interno? Você, nossa geração, né? A gente cresceu nesse mundo machista. Hoje a gente não pode mais, né? Preconceito, homofobia, tudo mais. A gente tem que cuidar muito sério disso. Ô, Tardelli, meu querido, você gostou disso que eu falei aqui? Não? Você Adorei. Adorei, é isso aí. Não gostou nada. Vou tomar cuidado. Da próxima vez que eu pensar no montador de armário, pensaria em mim tentando montar armário. Vou dizer, nunca mais. Não consigo, se quer montar o armário, certo? Monte o armário. O Jason Mello está dizendo aqui, quando estou em Pedras de Fogo, na Paraíba, rumo a 80 mil inscritos. Ele está falando aqui do meu canal. Muito obrigado, Jason Mello. Deixa eu até aumentar aqui o seu comentário para a gente poder enxergar melhor. Jasson. É o Jasson, não é o Jason. Jasson. Diva Santana. Salve, Conde. Bom dia, parabéns por sua presença sempre com as palestras, debates construtivos. Muito obrigado. Érica Leal, bom dia a todos. Dentro do possível, estejam bem. E o Ricardo Dutra está dizendo aqui, dama do tráfico, porque o marido dela, o traficante Tio Patinhas, foi preso numa cerimônia da Assembleia de Deus, onde fazia uma festa para ela, com direito a tapete vermelho, trono e coroa de rainha. Bom, o Dutra, eu não sabia disso aqui, hein? Eu sei que... Vamos trazer esse tema dessa, digamos... Esse imbróglio ou essa questão, né, que tem de um lado o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, e de outro lado a revista Fórum, do nosso querido Rovai, que é um grande jornalista e que fez uma matéria muito cuidadosa para apurar justamente os furos da matéria do Estadão, que taxava a Luciana Vieira como praticamente uma traficante, dama do tráfico, sendo que era ela a esposa de um traficante que estava preso, de um detento. Ela estava eleita democraticamente para uma ONG que defendia direitos contra a tortura dentro dos presídios, quer dizer, uma matéria eivada de preconceito também. Isso já foi largamente falado, mas agora, quer dizer, o Estadão pegou um ranço e está partindo para cima da mídia independente. Meu querido Roberto Tardelli, queremos te ouvir um pouco sobre isso. Vamos lá. Vamos separar as coisas. Vamos separar o Tio Patinhas do Pato Donald. Certo? Uma coisa é o criminoso que está respondendo, aquele que é acusado de crime, que está respondendo judicialmente a ação penal que contra ele tramita. Outra coisa, meu querido Conde, queridos internautas, são as condições a que esse acusado de tráfico é submetido dentro da carceragem. O que se estava discutindo não era, de maneira nenhuma... Está vazando ainda, não? Tinha um vazamento, mas agora você mexeu e parou. Não estamos discutindo de maneira nenhuma a associação dele com a esposa. Quem melhor sabe das condições em que seu marido está sofrendo é quem vai visitá-lo. Se alguém existe com lugar de fala para dizer das condições inumanas, degradantes do sistema penal penitenciário carcerário brasileiro, que foi classificado pelo Supremo Tribunal Federal como de inconstitucionalidade permanente, se alguém, caramba, tem legitimidade para dizer isso, é quem vai visitar o preso. Quem vai visitar o preso? São os parentes dele.
Porque as autoridades que vão visitar o preso jamais passarão pelo sistema de revista dos presídios. Então, quem vai lá visitar é quem sente o que é a visita. Quem vai lá visitar sente o que é a carceragem. Quem vai lá visitar sente o que é o desespero daquele que é tratado pior que um animal enjaulado. Não tem direito a sol, não tem direito a banho de sol, fica 20 horas, 23 horas praticamente do dia fechado. Não tem contato pessoal. Por isso que eu achei toda essa... Nós estamos desviando o debate. Olha, essa mulher que foi lá, a dama do tráfico, assim chamada pelo marido dela. O marido dela chama a mulher do que ele quiser chamar. Ela não foi lá discutir o tráfico, ela não foi discutir a legalização do tráfico, ela não foi discutir nada disso. Ela foi dizer o seguinte: tratamento que dão aos presos é desumano. E isso é uma verdade insofismável. Peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o Flávio Dino errou em aceitar essa crítica e reformular o protocolo de visitas? Ele se viu acuado e não agiu com a autoestima necessária? Autoestima que ele tem mostrado, certo? Talvez ele, por estar aí à atacado. Vista... Tem, inclusive, uma tese de que isso foi um ataque direto pela vaga no STF. Mas eu não tenho dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Certo? O que estão fazendo pelo uma vaga no STF é uma disputa que tornou essas ovelhas carnívoras que estão se enfrentando agora no pasto. Só passa uma ovelha por aquela porteira. E elas estão se matando. Não poderia ser assim. Eu acho que quem faz esse tipo de campanha demonstra que não possui um dos requisitos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a ilibada reputação. Quando a gente fala que as pessoas precisam ter ilibada reputação, nós estamos dizendo de alguém que tem o sentido ético de uma disputa ética. A disputa ela é democrática. O que nós não podemos fazer é essa miséria que está se fazendo. Esse jogo baixo, né? Vou dizer uma coisa aqui e vou ler a nota da ANJ para você, Tardelli, para todos nós aqui avaliarmos, né? Eu achei uma nota assim inacreditável, primeiro mal escrita e se vitimizando o jornal em vez de zelar pela imprensa livre, né? Que é o caso aqui da mídia independente, que a gente vai atrás das questões mesmo que vão aparecendo. Eu ia dizer o seguinte: quando o Zanin estava ali prestes a ser indicado, a imprensa convencional, hereditária, veio com muita sanha para cima da indicação do Zanin. Naquele momento eu falei, agora que o Lula vai indicar o Zanin. Né? Já que está todo mundo reclamando, agora que ele vai indicar mesmo. E dito e feito, aconteceu isso. Eu estou vendo o mesmo filme agora com o Flávio Dino. Quer dizer, ele sendo alvejado, atacado o tempo todo, porque tem muita gente querendo essa vaga no STF. Eu acho que o Lula, pela lógica que ele segue, agora mesmo que ele vai nomear o Dino. Você quer falar sobre isso? O Lula está sendo colocado numa posição quase que de distorção, né? Puseram um pé no peito do presidente. Agora, eu não vejo nenhum motivo, nenhum mal nesse contato dele. Quantas vezes... Olha, quem trabalha na área de direitos humanos só conversa com quem vê os direitos humanos violados. Quem vê os direitos humanos violados é quem sente essa violação. Não é assim, não. Querem transformar o presídio Hotel 5 Estrelas. Vai te catar, meu. O que a gente quer transformar é o presídio num lugar destinado a seres humanos. Eu vou te contar uma experiência minha, pessoal. Posso, de 2 segundos, para você ver o que é a realidade carcerária brasileira. Eu fui visitar um preso, meu cliente,
no estabelecimento penitenciário. Cheguei às 16h30, a horário de visita se encerra às 17 horas, quando começam aí as providências da noite. Em determinado momento, bateu uma onda de horrores, um cheiro fétido, medonho, um cheiro desse de embrulhar o estômago, de deixar a gente completamente sem chão. Algo que eu nunca havia sentido na minha vida. Era o jantar que estava chegando. Era o jantar que estava chegando. Esse é o quadro da realidade penitenciária brasileira. Eu tenho clientes que perderam os dedos dos pés, congelados em presídios gelados do sul do estado. Caíram as unhas dos pés. Eu conheço presos que, depois que saíram, tiveram que submeter a intenso tratamento sob internação em clínica psiquiátrica. O sistema penitenciário brasileiro é uma máquina de moer gente, de moer pessoas. Não importa o que essa pessoa tenha. Sobretudo negros. Ontem foi o Dia da Consciência Negra. Porque o negro, eu tenho uma explicação sobre isso, o negro ele vivia na senzala, onde não havia nenhuma preocupação com higiene, com nada por parte dos senhores escravos. Eles ficassem lá. Certo? Jogava lá. Como a cadeia é uma extensão da senzala, a mesma coisa. Olha, se a cadeia fosse majoritariamente branca, Conde, nós não teríamos o problema da superlotação. Eu acho que esse episódio, né, que serve de exemplo para todos os jornalistas, né, um jornal como o Estadão apostar numa tese dele próprio, né, taxar um apelido para uma visitante do Ministério da Justiça. Determinar que seus repórteres... fazer esse tipo de coisa sob, inclusive, pressão da edição do jornal, da editora, que nós não temos mais por que esconder aqui, que é a Andresa Matais. E aí, só para registrar aqui com vocês, a NJ, que é a Associação Nacional de Jornais. Associação Nacional de Jornais, não é de jornalistas, né? Poderia ser de jornalista, mas é de jornais. Ela emitiu uma nota, acho muito emblemática, né? Quer dizer, que é esse poder. Primeiro que a NJ, o vice-presidente, é uma pessoa ligada ao Estado de São Paulo, é da família Mesquita, né? Começa por aí. Aí ela diz o seguinte: a NJ acompanha com preocupação, manifesta seu repúdio às tentativas de intimidação contra o Estado de São Paulo, sua editora de política, Andresa Matais, depois do jornal ter divulgado o acesso da mulher de um líder do crime organizado no Amazonas, a gabinetes do Ministério da Justiça. Mulher de um líder, já começa mal aqui, dizendo machismo, né, estrutural aqui da NJ. O uso de métodos de intimidação contra veículos e jornalistas não se coaduna com valores democráticos e demonstra um flagrante desrespeito à liberdade da imprensa. Ô Tardelli, do que eles têm medo? Quer dizer, por que a Andresa Matais sempre foi chamada para conversar, para explicar, nunca aceitou convite para explicar esse tipo de coisa? Quer dizer, eles são intocáveis, jornalistas são intocáveis, pode fazer matéria, expor todo mundo, e quando a gente vai lá investigar, não pode? É aquela música dos Titãs, né? Você tem medo de quê? Certo? Do que você teme? O Estado de São Paulo, ele vive uma contradição interna, já que vem desde a época do governo Bolsonaro. Eles odiavam o Bolsonaro. O Bolsonaro era um grosso. Era alguém que comia feito frango. Certo? É um cara estúpido, é um cara sem educação para sentar-se numa mesa e comer com garfo e faca. Mas eles amavam o Paulo Guedes. Eles se derretiam pelo Paulo Guedes. Agora, eles não têm essa dicotomia de odiar um e amar o outro. Então, eles não precisam mais bater só para... Eles podem só bater. O ódio ao presidente pernambucano, eleito 2 vezes, depois de 580 dias preso, no maior escândalo judiciário brasileiro e mundial, volta, vence uma eleição com tudo contra, com toda a máquina do governo jogada, quebraram o país.
com a Polícia Rodoviária Federal prendendo eleitor na estrada. Com tudo isso, Lula ganha a eleição. Esse cara é odioso. Eles até vestiram uma máscara menos antipetista naquele final das eleições ali, porque o Bolsonaro era um cara intragável, né? Começou a ficar muito insuportável, mas agora já desceram desse patamar, né? Já voltaram. O Bolsonaro era uma pessoa odiosa. Eles não suportavam o Bolsonaro. Mas eles amavam o Paulo Guedes. Eles estão amando o Milei. Olha, a esquerda, ao criticar o Milei, mostra uma sintonia. Eles estão amando o Milei, esse neoliberalismo delirante, certo? Hiperbólico dele. Eles estão amando isso. Tardelli, deixa eu mostrar aqui na tela para vocês, já que o Tardelli comentou a ligação de algumas figuras da imprensa com o Bolsonaro. Olha só, essa é a matéria da Fórum, né? Aliás, cuja editoria se chama Mídia e Fascismo. Genial, né? Estadão ataca Fórum com nota da NJ que tem dono do jornal como vice-presidente. Aí a gente vê aqui o Francisco Mesquita Neto, que é o dono da NJ, né? Com o Bolsonaro. A gente vai descer na matéria. Eu recomendo a matéria para todos aqui. Vou botar o link depois no bate-papo. Olha só, um jantar aqui, encontro de toda a redação do Estadão com o Bolsonaro. Olha que coisa bonita. Aliás, para que esconder isso? Olha o Weigarten aqui que articulou o jantar. Todos eles juntos, né? E agora, para terminar, meu querido Tardelli, dizer o seguinte: existe um rumor, né? O Leandro Demore publicou isso no Twitter, de que Estadão, Jovem Pan, Revista Oeste e mais alguns veículos aí de extrema-direita vão se juntar para fazer uma espécie de bunker, né, do fascismo do Brasil. Olha que beleza, quer dizer, por isso que eles estão nervosos assim. Primeiro, eles estão vivendo uma crise econômica muito grande. Essa mídia hereditária está sofrendo o que nunca na vida imaginou sofrer. Eles estão sofrendo. O próprio tamanho do jornal, o Estadão virou um tabloide. O Estadão virou um tabloide. O Estadão perdeu a dimensão dele. Eu lembro quando eu era adolescente. Já foi um jornal importante. Que a gente ria do Estadão de domingo. Então, alguém consegue ler o Estadão de domingo, que era um jornal imenso. Sim, pesava. Imenso. Né? Era pesava. O açougue embrulhava a carne com o Estadão de domingo, 20, 30 dias e sobrava o jornal. Hoje isso acabou. A tiragem, que era de milhões, hoje passou alguns milhares. Eles vivem, na verdade, de muita propaganda juridicamente imposta pela lei. Propaganda oficial do governo Lula. Propaganda oficial, certo? Então, eles estão num momento muito difícil e estão desesperadamente buscando uma saída. E eu acho que, como não há um projeto de nação, eles não têm um projeto de nação, eles não se enquadram num projeto de país, eles fazem um projeto do salve-se quem puder. Eles, vendo a ascensão da extrema-direita no mundo, isso é um fato triste, mas é um fato. Agora, na nossa vizinha Argentina, eles vão querer um pedaço, uma fatia desse bolo. Porque eles sabem que, da faixa progressista da população, eles não vão obter mais nada. Todo mundo já sabe quem é o Estadão, o que o Estadão faz. Ninguém vai comprar o Estadão hoje para ver o que o Estadão está dizendo sobre o pacote tributário. Não tem sentido, velho. Eles já sabem o que ele está dizendo. Pode não ter lido, mas a gente já sabe o que ele está dizendo. Tudo é muito previsível, né? Tudo é muito previsível. Tardelli, diga, querido. Então, eu acho que nessa briga do Estadão com a imprensa alternativa e com o Flávio Dino, na verdade, o que houve foi uma exploração miserenta, canalha, de um Estado que não consegue gerir minimamente
os presos que possui, que já são quase 1 milhão. Esse debate se perdeu. O pessoal ficou assim, mas ele recebeu a dama do tráfico. Ele recebeu quem é casada com alguém que está passando... Não, o Cacai falou ontem, né, num programa, assim, tem todo o direito de receber, por isso que eu acho que o Dino ele acabou aceitando, né, esse preconceito da imprensa, mas acho que foi a tempo corrigido, inclusive pela atuação da imprensa independente. Tardelli, só para terminar aqui, vou trazer os comentários finais aqui da sua participação. Raimundo Garrone, Tardelli, o preço desse jantar deve feder mais ainda. A descrição aqui comovente, chocante do Tardelli, do cheiro de um presídio, né? Nelson Roberto de Oliveira, obrigado pela participação. Maristela Zancan, nada contra o Dino no STF, mas quem substituirá na defesa? E tem uma fila, né, para substituir ele na defesa, né? Na justiça, não é na defesa. Tardelli, trabalho hoje? Muito trabalho? Sempre. Por favor, coloque meu Instagram, @Roberto Tardelli, certo? Nossa, você tem 80 mil, eu não tenho, rapaz, que eu tivesse... Vou divulgar aqui o seu Insta na sequência. 10% disso, estaria feliz. Você é um dos caras que a esquerda precisa, porque você constrói os espaços democráticos. Você debate o espaço democrático, e eu acho isso fabuloso, e é o que me honra e me felicita estar aqui. Muito mais honrado. Condes e menos Estadões na época, para que a gente possa, sabe, sair desse poço de ignorância que a gente vive. Senão a coisa vai ficar feia de novo.